Olá, queridos alunos do quarto período do curso de Letras. Sou a professora Ana Cristina e vou trabalhar com vocês a disciplina de Semântica. Bem, vamos iniciar os nossos estudos dessa parte introdutória da semântica. Para pensar um pouco sobre isso, é importante entender onde é que a semântica se situa dentro da linguística. Nós temos uma divisão da linguística em ramos de estudo, não é? Então nós temos a fonética e a fonologia, que está relacionado ao estudo do som e da produção do som pelo aparelho fonador. A morfologia, que se ocupa do estudo das classes de palavras, como substantivo, artigo, adjetivo, etc. A sintaxe já se ocupa da relação dessas classes de palavras dentro de uma frase, de uma oração ou de um período, né? E aí envolve os estudos de sujeito, predicado, adjuntos adverbiais, antinominais. A semântica já se ocupa do estudo do sentido, das relações de sentido e significado das palavras, né? E além disso, nós ainda temos a lexicologia, que se ocupa do léxico, né, da estilística, que é muito presente nas linguagens poéticas, por exemplo, nos textos de linguagem poética, a pragmática, que nós vamos ter uma noção em seguida, e a filologia, que se ocupa do estudo de textos antigos. Bem, então vamos entender o que é a semântica. Como podemos conceituar semântica? O conceito de semântica. O que nós chamamos de semântica? Então, esse ramo da linguística, né, que estuda o significado das palavras, o significado das frases e dos textos de uma língua. Mas para que você possa entender melhor a relação entre semântica e pragmática, ou melhor, conhecer o objeto de estudo da semântica e podendo distingui-lo do estudo da pragmática, vejamos também o conceito de pragmática. O que nós chamamos de pragmática é um outro ramo da linguística que estuda o contexto linguístico. Isso tudo vai começar a fazer sentido a partir de agora. Observem este diagrama, né, que ele foi criado por um pesquisador português, e ele fez esse diagrama para esclarecer o redutor dos níveis de análise linguística. Então, vejam só, aqui nós temos no centro a fonética, que se preocupa em analisar a questão do som, da produção do som, né? O som dos fonemas. Já a fonologia amplia um pouquinho porque ela se preocupa com a relação, como esse som é produzido pelo nosso aparelho fonador. A morfologia, ela já se preocupa com as palavras, com a classe de palavras, substantivo, adjetivo, artigo, etc. Aí, ampliando um pouquinho mais, nós temos a sintaxe. A sintaxe se ocupa do estudo das relações entre essas palavras em uma frase, em uma oração, em um período. E aí vem em seguida a semântica, que é o estudo do significado dessas palavras. A pragmática, como você pode observar, ela é mais ampla e envolve o estudo do sentido, do significado das palavras, mas a partir de um contexto onde ela está inserida, a partir do seu contexto de produção. Vejamos este exemplo, esse texto que nós vamos chamar de marido da televisão. Então veja, duas mulheres se encontram em um salão de cabeleireiro e uma diz para a outra: o meu marido é médico, e o seu? A outra diz: o meu faz televisão. Televisão? Que legal! Onde ele trabalha? Qual a resposta que nós esperamos? Na linha de montagem da Sony. Essa é a resposta a qual nós esperamos? Obviamente não. Quando a mulher pergunta onde o seu trabalha e a outra responde: o meu faz televisão, esta palavra faz mostra pra gente, ela vem no sentido de atuar na televisão e não de fazer televisão, montar televisão, como é o caso. Observa como o contexto, né, da situação, como o sentido, como essa história passa a fazer sentido dependendo do contexto em que está inserido. Vejamos este gráfico que mostra, então, que a análise do significado de uma palavra, ela ocorre em vários níveis. Ela ocorre no nível do morfema, né, da menor partícula aí de uma palavra. Ela
ocorre também a partir da palavra, esse significado pode ser revelado a partir da palavra, ou ainda dentro de uma frase, ela pode ganhar um outro significado, ou ainda em um texto. Então, a análise do significado ele pode ocorrer em vários níveis. Então, para frisar, o estudo da semântica ele é invariavelmente ligado ao contexto e à situação de produção da mensagem. É muito importante observarmos isso. Quando nós estamos falando de estudo semântico, né, sobre o sentido, esse sentido ele é gerado a partir do contexto da situação de produção dessa mensagem. Vejamos só, pense em uma flor. 3 segundos para que você pense em uma flor. Ok? Muito bem. Pensamos numa flor. Com certeza vocês pensaram, cada um pensou em uma flor diferente, né? Pode ser algumas dessas ou ainda outras que não estão representadas aqui. Correto? Quando falamos na palavra flor, todos nós pensamos em uma flor. Mesmo que não seja a mesma imagem, a mesma flor, nós pensamos em um mesmo significado. Então, flor para nós ele tem um único significado, né? A não ser que seja, por exemplo, numa linguagem poética, que nós dizemos, por exemplo, ela está na flor da idade, né? Então, nesse caso, já é um outro sentido e quem dá conta desses estudos é o ramo da linguística que se chama estilística. Bem, vamos fazer novamente o mesmo teste. Vamos pensar na palavra casa. Pense na palavra casa. Ok? Muito bem. Imagino que alguns de vocês pensaram coisas semelhantes como esta imagem, não é? Casas de vários tipos. Nós temos aqui casas desde uma mansão, né, até uma simples casa desenhada. Mas será que nós podemos pensar em outro tipo de imagem para esta palavra? Será que nós podemos pensar nessas alianças, no verbo casar? Ele casa? Ou até mesmo na imagem de um casamento? Vejam só, então essa palavra ela já pode ser atribuída a múltiplos significados. Não é uma palavra que tem apenas um significado, não é? Vejamos um outro exemplo. Pense na palavra que. Tenho certeza que ninguém pensou em nada, né? A palavra que, ela não tem para nós um significado por si só, porque ela só adquire significado dentro de um texto, dentro de uma frase, né? Se relacionando com outras palavras. Então a palavra que, para ter um significado, ela precisa de um contexto, ela necessita de um contexto. Então observe como se dá a relação entre as palavras e como esses sentidos e esses significados são construídos. Vejamos esses dois conceitos, né? Nós precisamos distinguir o significado linguístico do significado não linguístico. Quando nós falamos do significado linguístico, né, é aquele que é veiculado pelas línguas naturais. Já o não linguístico é aquele significado que nós atribuímos aos objetos, né, ou algum fato, algum evento no mundo, né, nós atribuímos significados a símbolos que não são parte das nossas línguas naturais. Como, por exemplo, sinais de trânsito, né, nós atribuímos um significado para alguns sinais. Algumas imagens que nós vemos, que não fazem parte das línguas naturais, mas que nós vemos e sabemos exatamente o que significa, porque nós convencionamos um significado para ela. Bem, vamos fazer um teste. O que é rede social? 1 minuto para que vocês possam escrever aí, pensar, definir o que é rede social. Muito bem? Pensaram? Rede social, veja só. E olha o que o personagem diz. Rede social aqui em casa é outra coisa. Bem, como nós podemos atribuir sentido a essa charge, né? Nós temos aí a definição de rede social. A princípio, imagino que a maioria de vocês
eu pelo menos pensei, né, em canais de comunicação por meio da internet, por meio de tecnologias, como por exemplo Facebook, Instagram, Twitter, entre outros, não é? Rede social que nós atribuímos, que nós conhecemos. A princípio, o primeiro significado que podemos atribuir seria esse. Mas esse personagem já tem um outro conceito de rede social. Observe essa rede social, que esse significado pode ser atribuído pela imagem. Se nós somente lermos o texto, né, rede social, aqui em casa é outra coisa. Não vai fazer sentido sem a imagem. Quando nós observamos na imagem que está toda a população do celular dentro de uma rede, nós entendemos que essa rede é social, porque ela abriga toda a sociedade desse lar. Certo? Então observem como uma palavra, um termo muda de sentido de acordo com o seu contexto. Então o que nós chamamos de contexto? O contexto é esse ambiente físico, né? Ou situacional. Pode ser uma situação, pode ser um ambiente físico, um conjunto de circunstâncias e a partir do qual se considera um fato. Então o contexto ele é constituído por um conjunto de circunstâncias, né? Como o local, o tempo, por exemplo, o motivo, o objetivo daquela enunciação, daquele texto. Então todo esse conjunto de circunstâncias ele ajuda a compreendermos a mensagem. Então vejam, este termo é muito utilizado em linguística. Principalmente na nossa disciplina de semântica. Quando nós falamos em contexto, é importante observar qual a situação em que este texto foi produzido. Vejamos um exemplo. Ela foi produzida em um momento da nossa história, um momento em período que o Brasil passava por uma ditadura, um governo ditatorial, e que as pessoas eram proibidas de se manifestar publicamente, as pessoas eram proibidas da sua livre expressão. Então toda a produção artística era passada por uma comissão de ética, né, chamada comissão de censura, e que eles analisavam todo o conteúdo daquela obra antes de sua publicação. Às vezes ela era aprovada e poderia ser publicada, mas às vezes era censurada e tirada de circulação. Este período fez com que nossos artistas muito produzissem coisas belíssimas e muito criativas. Um desses exemplos é aquela música Cálice. Observemos a letra, né? Vejam só, tem um refrãozinho que diz: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Veja só, vamos entender o que está escrito. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Eu me lembro, saí dali daquela coisa, peguei o telefone, liguei para Chico e disse: Chico, eu tive uma ideia do cálice. Hoje é sexta-feira, ficou a coisa do cálice. Vamos por aí, vamos partir por aí. Ele fez: tá bom, vamos embora, venha para cá amanhã, que é sábado de Aleluia. Você vem para aqui. Ele morava na Lagoa, ali na Borges, né, de Medeiros, se não me engano. Um edifício, morava lá na cobertura, e a gente via a lagoa, até acabou entrando o monstro, para ver emergir o monstro da lagoa que ele botou na letra. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada para qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. E então eu fui para lá, na varanda dele, ele botou a mesinha lá e tal, disse: quer tomar alguma coisa? Ele disse: eu tenho uma bebida aqui que eu gosto de vez em quando de tomar, quer provar? Era o Fernet, né? A bebida amarga, né? Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e etc. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta,
Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. E eu me lembro que quando eu cheguei, disse assim, sentamos ali e tal, ele serviu a bebida. Eu disse, pois é, e a ideia do cálice? Ele disse assim, pois é, tem o cálice esse e tem o cálice. Então foram as duas coisas, a ideia do tormento, né, do sofrimento e físico e, enfim, pela tortura, e a censura, com o cálice do calar-se, do verbo cálice de Jesus e o cálice do verbo calar-se, que era a censura na época. E aí nós sentamos e fizemos. Eu já havia levado algumas anotações de início da letra, aí a coisa da bebida amarga que ele me serviu, entrou também, ele botou a coisa do monstro da lagoa, que era a paisagem que a gente descortinava ali enquanto fazíamos a música, e ele, enfim, eu voltei para casa, alinhavei as últimas ideias, ele também, e, enfim, nós já havíamos combinado a melodia, como seria, né? Que foi dali. Então ele fez 2 estrofes, eu fiz 2 estrofes e nós fizemos a canção, que acabou censurada. De vinho tinto de sangue. Meu som! Tarabamba, ahanada, parabata, taranda, taranda, Eu tive mesmo muita dificuldade de lidar com a música Cálice. Eu, na verdade, tenho até hoje. Porque ela ela é sobre essa coisa, sobre a dor, sobre o tormento, sobre a repressão, sobre a censura. E tem essa história do pai, né? Eu tenho a impressão que é mais por aí. Essa imagem da primeira pessoa da Santíssima Trindade, não é? Com a sua sombra permanente sobre nós, essa ideia da paternidade como assalto à autonomia de uma individualidade, né? A sombra do pai. Eu tenho a impressão que era por aí. A rejeição, uma certa dificuldade de lidar com a música vinha um pouco daí. Um certo ar tristonho que tem mesmo na melodia, né? Isso, enfim, me tocava muito a alma de uma forma muito tristonha mesmo. Eu ficava assim, com dificuldade. Eu tenho dificuldade de cantar essa música até hoje. Até hoje. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A letra se chama cálice, assim como cálice de bebida, né? Mas eles estavam fazendo referência ao cálice do verbo calar, né? Pai, afasta de mim este cálice, né? Esse cálice, esse movimento da censura que está nos fazendo calar. Então, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, ele faz uma referência ao texto bíblico, né?
as palavras de Jesus: Pai, afasta de mim esse cálice. E aí ele diz: de vinho tinto de sangue, porque muitas pessoas estavam literalmente morrendo, né? Estavam sendo sacrificadas e muito sangue estava sendo espalhado em nome da ordem, né? E essa equipe, essa comissão de censura muito tinha a ver com isso. Então observe como muda de figura a nossa leitura a partir do momento que nós temos conhecimento do contexto de criação, o contexto situacional da criação deste texto. É muito importante observarmos. Antes de atribuir um significado a uma palavra, é importante saber onde é que ela está inserida, qual que é a sua finalidade de produção, né? A sua situação de produção. Então veja só, para que você possa entender um pouco mais sobre esses conceitos que nós trabalhamos, eu convido agora para que a gente possa praticar fazendo alguns exercícios com sua tutora presencial. Esse exercício sobre os atos de fala, vou falar diretamente sobre esses conceitos iniciais que nós tratamos na disciplina de semântica, não é? Vamos observar como uma palavra ou um termo pode fazer sentido ou não, ou mudar de sentido, dependendo da situação de comunicação, dependendo do seu contexto. Vamos lá, vamos ao trabalho. Faça os seus exercícios e observe cada coisa que foi estudada. Em seguida, passaremos para a correção. Até lá!